Se você é fã de séries como Vikings ou The Last Kingdom, prepare-se. Vem aí uma produção que promete estar no mesmo nível, mas com um conflito ainda mais decisivo para a história da Inglaterra. Em 1066, 3 homens decidiram que a coroa inglesa seria deles, e só um sobreviveria para contar essa história. E essa trama vai ganhar vida na nova série épica King and Conqueror. Eu sou o Daniel e essa é mais uma indicação aqui do canal. Fica comigo até o fim porque além de falar da série, vou te mostrar a história real que inspirou essa produção grandiosa e no final te conto quando e onde ela vai estrear. I am the true King of England. Are you with me? We could have had peace. Today we take victory. Rei Conquistador é uma produção de época da BBC com 8 episódios que promete mergulhar o espectador no século XI. A trama acompanha a rivalidade mortal entre Harold Godwinson, o último rei anglo-saxão da Inglaterra, e William, o duque da Normandia, o homem que a história vai conhecer como William o Conquistador, ou nas traduções em português como Guilherme o Conquistador. No elenco, 2 gigantes, James Norton como Harold e Nicholas Coster-Waldau, o eterno Jaime Lannister de Game of Thrones, como William. A direção dos episódios foi de Baltasar Kormákur, com cenas gravadas na Islândia, e o roteiro de Michael Robert Johnson, conhecido por Sherlock, é o responsável pela adaptação da história. Para entender Rei e Conquistador, precisamos voltar 1000 anos no tempo para a Europa do século XI. A Inglaterra vivia sob o domínio de Eduardo o Confessor, um rei sem herdeiros diretos. Sua morte em janeiro de 1066 abriu um vácuo de poder que 3 homens tentariam preencher: Harold Godwinson, William da Normandia e Harald Hardrada, rei da Noruega. E aqui já entra uma conexão para os fãs de Vikings. Harald Hardrada foi retratado em Vikings Valhalla como um personagem central, embora lá sua história tenha sido bastante modificada. Na vida real, ele era um veterano de batalhas por toda a Europa, incluindo passagens pelo Império Bizantino, algo que foi retratado em partes em Vikings Valhalla. Na época, a Europa era um mosaico de reinos e ducados onde alianças eram frágeis e guerras eram constantes. A Inglaterra, com suas terras férteis e posição estratégica, era um prêmio cobiçado por todos. Harold Godwinson era o nobre mais poderoso da Inglaterra, filho de um dos homens mais influentes do período, Godwin. Fontes da época relatam que, no leito de morte, Eduardo o Confessor teria indicado Harold como sucessor, mas não dá para confiar com tanta certeza, pois por poder qualquer coisa é válida para eles. Ele foi coroado em 6 de janeiro de 1066, mas sua ascensão foi vista como traição por outros pretendentes, especialmente William da Normandia, que afirmava ter recebido a promessa do trono anos antes e até teria feito Harold jurar lealdade. William era neto de vikings que haviam se estabelecido no norte da França. E aqui vai outra conexão para quem assistiu Vikings, que um dos primeiros grandes líderes vikings da Normandia foi Rollo, irmão de Ragnar Lothbrok na série. Na história real, Rollo é considerado o fundador da dinastia que daria origem ao próprio William. William governava a Normandia com mão firme e era famoso por sua disciplina militar e habilidade estratégica. Para ele, Harold havia quebrado um juramento e a única forma de reparar a ofensa era pela guerra. Conquistar a Inglaterra significava consolidar seu poder e transformar-se em uma das figuras mais influentes da Europa medieval. Antes que Harold enfrentasse William, teve que lidar com outro perigo: Harald Hardrada, o último dos vikings. Hardrada reivindicava o trono inglês com base em um acordo feito décadas antes entre antigos reis da Noruega e da Inglaterra. Em setembro de 1066, desembarcou ao norte inglês ao lado de Tost Godwinson, irmão exilado de Harold. Eles venceram a batalha de Fulford contra os condes Edwin e Morcar, abrindo caminho para a tomada de York. Poucos dias depois, Harold Godwinson marchou cerca de 300 quilômetros em menos de uma semana para enfrentar os noruegueses. A batalha de Stamford Bridge foi intensa. Harold Hardrada e Tostig morreram e apenas 24 navios voltaram para a Noruega. Foi uma vitória impressionante, mas também um golpe para as forças inglesas, que ficaram exaustas e feridas e elas não tiveram tempo de se recuperar antes da próxima ameaça. Menos de 3 semanas depois, em outubro de 1066, Harold enfrentou William na Batalha de Hastings. Os normandos, mais organizados e usando táticas militares avançadas para a época, conseguiram romper a linha defensiva inglesa. Harold foi morto, segundo a tradição, atingido por uma flecha no olho, e William conquistou a coroa, tornando-se o William o Conquistador.
Essa vitória não só mudou o comando da Inglaterra, como também sua cultura, língua e estrutura política. Assim como Vikings e The Last Kingdom, Rei Conquistador vai misturar fatos históricos com elementos dramáticos. Alguns eventos e diálogos podem ser adaptados para criar mais tensão, mas as bases da história devem permanecer. A diferença é que aqui o foco não está apenas no ponto de vista dos nórdicos ou dos saxões, mas sim no choque direto entre os anglo-saxões e os normandos. Rei Conquistador não será apenas sobre guerras, é sobre a ambição, honra, traição e o choque de culturas que moldou a Europa medieval, prometendo batalhas grandiosas e o posicionamento como uma das produções históricas mais marcantes dos últimos anos. Vamos ver se isso vai se consolidar. E agora que você conhece os eventos reais por trás dessa produção, assistir cada episódio será ainda mais empolgante. Rei Conquistador está prevista para estrear em agosto de 2025 no Reino Unido, na BBC, ou seja, nesse mês que o vídeo está sendo publicado. Fora do Reino Unido, a série estará exibida pelo Prime Video nos Estados Unidos e pela HBO em algumas regiões, mas as datas internacionais ainda não foram confirmadas. Inclusive, não há nenhuma confirmação de qual streaming vai comprar e trazer a produção aqui para a América Latina, pelo Brasil exclusivamente. Pode ser que a HBO ou Prime Video seja esse destino. Lógico que aqui, por ser um território muito grande, ter muitos espectadores que realmente consomem e gostam desse tipo de série, a briga deve estar sendo muito grande para ver qual vai ser o streaming que vai estar adquirindo os direitos dela aqui para o Brasil. Eu falei HBO Prime Video, mas pode ser outro streaming também que tenha um interesse por aqui ser um mercado bem vantajoso. E aí, de qual lado você estaria nessa disputa? Com Harold Godwinson, o último rei anglo-saxão, ou com William, o Conquistador? Deixe sua resposta aqui nos comentários, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais indicações de séries históricas como essa aqui no Dan Taberna. Vocês sabem que sempre quando tem uma produção histórica de época, relacionada à fantasia, algo desse sentido, que tem essa pegada de batalhas e tudo mais, eu sempre falo aqui no canal. E com essa série não é diferente. Se você se interessou por ela, espera que alguém acompanhe a produção e comente sobre ela, pode deixar aqui que provavelmente eu vou fazer isso, devo fazer isso. Mas eu só vou fazer com o seu apoio. É isso, pessoal. Muito obrigado por sua visualização, por você que está aí do outro lado da tela acompanhando aqui o canal. Tamo junto e fui!